Fala pessoal, beleza? A aula de hoje vamos falar sobre função injetiva, sobrejetiva e bijetiva, mostrar os gráficos e algumas características importantes para vocês, tá legal? Se gostar do material, se inscreve no canal, curte, compartilha e ativa o sininho para notificações, tá bom? Então beleza, gente, então aqui nós temos aqui definição de função, tá? Função injetiva, ele diz o seguinte, ó, todo elemento x1 e x2 do domínio, tá, do conjunto de partida, que são diferentes, vai implicar em imagens diferentes. Ou seja, aqui nós temos o conjunto A com os elementos 0, 1, 2, 3 e o conjunto B 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? O conjunto A é o nosso domínio. Tá? Então, aqui o conjunto A é o nosso domínio, o conjunto B é o nosso contradomínio. Certo? Conjunto de partida e o conjunto de chegada. Aqui nós temos uma função que está fazendo aqui a operação levando dos elementos de A em B. Ou seja, então aqui nós temos, ó, o 0 ele se relacionou com o 4, o 1 se relacionou com o 5, o 2 se relacionou com o 6, o 3 se relacionou com o 7. Ou seja, cada elemento do conjunto A, os elementos diferentes, tiveram imagens exclusivas, tá? A imagem do 0 foi o 4, do 1 foi o 5, do 6 foi para o 2 e o 7 para o 3, tá? Então, ou seja, qual é o bizu da função injetiva ou injetora? Elementos diferentes geram imagens exclusivas. Cada elemento do conjunto B, ele só leva uma flechada, tá? Digamos assim. Então, tá aqui o bizu, são imagens exclusivas. Aqui nessa outra representação do diagrama de flechas, ó, nós temos aqui o domínio, conjunto A, esses dois elementos, eles se relacionaram com esses dois elementos aqui do contradomínio. Beleza? Então, nós percebemos o quê? Que esses dois carinhas aqui, ó, eles são imagens exclusivas de quem? Desses outros dois aqui do conjunto A. Ah, professor, mas aqui, ó, nesse primeiro exemplo, sobrou o 8. Não tem problema, esse 8 aqui ele faz parte do contradomínio, mas ele não é imagem de ninguém, tá? Lembrando que cada elemento do conjunto A flechou um elemento do contradomínio, ou seja, o contradomínio, esses caras aqui são imagens exclusivas. Aí aqui nós temos mais um exemplo aqui, ó. Esse próximo exemplo aqui, ó. O conjunto A, o domínio, menos 1, 0 e 1. O menos 1, ele se relacionou com o 4. O 0, ele se relacionou com o 5. E o menos 1, ele se relacionou com o 5. Aí o que nós podemos perceber aqui, ó? Esse 5, ó. Esse 5 aqui, ó. Lembra que o bizu era imagens exclusivas? Esse 5 aqui, ó, ele é imagem exclusiva só de um número? Ou seja, ele é imagem exclusiva? Não, né? Então aqui nós não temos uma função injetora ou injetiva, tá? Por quê? Porque esse 5 aqui, ó, ele não é imagem exclusiva, ou seja, ele é a imagem do 0 e ele é a imagem do 1. O que fura a definição de injetiva. Injetiva diz que tem que ser imagens exclusivas, tá legal? E aqui o próximo exemplo aqui, ó, 0, 1 e menos 1. Qual é a imagem desses três elementos? Não é o 2? Então esse cara aqui também não é uma função injetiva. Por quê? O 2 ele não é imagem exclusiva, ou seja, ele é a imagem do 0. Quando eu apliquei o 0 na função, eu tive 2 como imagem. Quando apliquei o 1, nós tivemos 2 de novo, e o menos 1, 2. Acaba que o 2 ele é a imagem do 0, 1 e menos 1. Então, aqui não é função injetiva. Lembrete, elementos diferentes, imagens exclusivas, tá? Cada elemento só leva uma flechada. Isso aqui é o bizu para a função injetiva. Aí nós vamos para o gráfico agora, ó. No gráfico, nós temos aqui esse primeiro gráfico, a função, o domínio aos números reais e o contradomínio também são os números reais. Professor, como é que eu sei que a minha função pelo gráfico vai ser injetiva? O que nós temos que fazer? Nós temos que... Lembra que a definição é elementos diferentes. Aqui nós temos vários x1, x2, x3, elementos diferentes no domínio. Domínio é o x. Então, como é que eu sei que pelo gráfico se a minha função é injetiva? Beleza, ó, nós temos aqui os elementos do domínio, que é x, tá? Nós temos esse gráfico aqui de vermelho. O que acontece? Se eu pegar elementos diferentes de x, isso lá pela definição, né? Elementos diferentes de x, o que acontece? Se eu rebater para y, né? Ou seja, olhar o par ordenado, nós vamos ter
imagens diferentes, ou seja, imagens exclusivas. Isso é uma forma de você identificar no gráfico, né? Olha aqui, ó. Se eu pegar aqui esse X aqui, ó, vamos ter imagens diferentes. Outra situação é você traçar retas paralelas a X. Como assim, professor? Não entendi. Você traça retas paralelas a X. Você traça retas paralelas a X, ó. Traçando retas paralelas a X, tanto para cima quanto para baixo do eixo Y, né, da imagem. O que tem que acontecer? Ela tem que tocar no gráfico uma vez ou nenhuma, tá? Beleza? Então nós observamos o quê? Que nesse gráfico aqui, se a gente traçar retas paralelas a X, nós vamos ver que essas retas paralelas, elas tocam o gráfico em apenas um ponto. Olha aqui os pontos, ó. Toca em um ponto ou toca em nenhum, ela é injetora, tá? Ou injetiva. Beleza? Olhando para esse outro gráfico aqui, ó, se nós traçarmos retas paralelas, ó, no eixo, paralelas ao eixo X. Olha, percebe que no gráfico nós tocamos em 2 pontos, tá? Tocou em 2 pontos, já furou. Então aqui ela não é injetora ou injetiva. Beleza? Bizu. Toca um ponto ou nenhum. Beleza? Traçando retas paralelas. Dando continuidade aqui, o que é uma função sobrejetiva ou sobrejetora? Uma função ela é sobrejetiva ou sobrejetora quando o conjunto imagem ele é igual ao contradomínio. Lembra que o domínio é o conjunto A, conjunto de partida, contradomínio, conjunto B. Os elementos que se relacionaram no conjunto B, nós chamamos de imagem. Ou seja, por exemplo, o 1 se relacionou com o 3. O 3 é a imagem de 1. O menos 1 se relacionou com o 2. O menos 1 é a imagem de 2. O 0 se relacionou com o 3 e se relacionou com o 4. Então, o 0 ele é a imagem do 3 e do 4. Aí, o que é que eu percebo para ela ser sobrejetiva? Olha os elementos do contradomínio. Não é menos 3, menos 1 e 0? Ó, contradomínio. Né? 0, menos 1 e 3. O conjunto imagem. Não é 3, menos 1 e 0? O que é que nós percebemos? Nós percebemos que o contradomínio e o conjunto imagem são iguais, então essa é a característica da função sobrejetiva ou sobrejetora. Os elementos do conjunto imagem são o próprio contradomínio. Beleza? Aqui nós temos mais um exemplo, olha lá. Relacionou com esse. Esse carinha aqui se relacionou com esse, né? Domínio, conjunto de partida, contradomínio, chegada. Esses dois caras são a imagem desses outros elementos? Sim. Aí o que é que eu percebo? Quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem não é o próprio contradomínio? O conjunto imagem é o próprio contradomínio. Conjunto imagem é o próprio contradomínio. Então, isso aqui é uma característica da função sobrejetiva ou sobrejetora. Beleza? Qual é o bizu? Qual é a característica? O contradomínio é igual ao conjunto imagem. Olha aqui o outro exemplo. Olha esse outro exemplo aqui, para saber se realmente isso é verdade. Eu tenho 5, a imagem dele é 50. O 10, a imagem dele é 100. O 15, a imagem é 100. O que é que eu percebo? Ó, olha para o contradomínio. O contradomínio não é 50 e 100? O conjunto imagem não é 50 e 100? Percebeu que eles são iguais? Então, se eu tiver essa característica, ela é sobrejetora. Professor, e no gráfico? Como é que eu sei que a minha função pelo gráfico é sobrejetora, sobrejetiva? Lembra que o contradomínio é igual ao conjunto imagem? Beleza, olha lá. O que é que diz a sobrejetora? Que se tu traçar retas paralelas ao eixo X, ela toca o gráfico uma vez ou mais de uma.
Na injetiva, diz que é uma ou nenhuma. Na sobrejetiva, uma ou mais. Certo? Uma ou mais de uma. Tá, agora eu vou observar o seguinte, ó. Olha aqui a minha função. A minha função, o meu domínio, isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Fiquem espertos com isso aqui, ó. O meu domínio são os números reais, o meu contradomínio são os números reais, beleza? Então, o meu domínio são os números reais e o contradomínio são os números reais. Olha o meu gráfico. Não tocou aqui, ó. Olha lá, ó. Tocou uma vez no meu gráfico. Tá, agora percebe o seguinte, ó, que os meus elementos do domínio não são os números reais, e aqui ele vai para o infinito, né? Positivo, certo? Aqui vai para o infinito negativo. Então, cada elemento que eu pegar aqui, ó, no domínio, eu vou gerar o meu contradomínio igual ao meu conjunto imagem. Ó, se eu pegar um elemento aqui, gerou uma imagem. Se eu pegar outro elemento aqui, gerou outra imagem. Se eu pegar outro elemento aqui, gerou outra imagem. E aí, se eu for para o infinito, eu percebo o quê? Que o meu contradomínio, nessa situação, sempre vai ser igual ao conjunto imagem. Certo? Então, não tem segredo, gente. Ó, tocou em um ponto ou mais de um ponto, ela é sobrejetora. Sobrejetora. Um ponto ou nenhum ponto, injetora. Vamos ver esse próximo gráfico aqui, ó. Esse próximo gráfico aqui, ó. Por que isso aqui é importante, ó? Porque ele dá uma característica que o domínio são os números reais e o contradomínio são os números reais positivos, tá? Números reais positivos. Beleza, professor? Se eu traçar a minha reta paralela aqui, ó. O domínio... O contradomínio positivo não é para cima? Não são os valores para cima, para baixo a imagem é negativa? Então, os números para cima são positivos. Beleza. Aí eu vou traçar as retas paralelas, ó. Tracei as retas paralelas, ok. Tocou em quantos pontos? 2 pontos. 2 pontos, 2 pontos. Lembra que a definição era um ponto ou mais pontos? Né? Tocou em 2 pontos. Beleza. Aí agora, se eu traçar retas paralelas para baixo, ó. Se eu traçar retas paralelas para baixo, tocou em alguém? Não tocou, não foi? Beleza, então, teoricamente, ela não seria sobrejetiva se fosse dos reais para os reais. Por quê? Porque está furando a definição, certo? Os reais, tanto para cima quanto para baixo, ok? E aí, como ela não tocou em ninguém aqui, ó, ela furaria a definição. Só que ele não falou que o contradomínio são os números reais positivos. Beleza, então os números reais positivos é para cá, ó, para cima, tá? Então não foge a definição. Nesse caso, como ele amarrou que são os reais positivos, ele não está fugindo da definição, está tocando em 2 pontos apenas para cima. Para baixo não interessa, porque ele amarrou sendo os reais positivos. Se ele tivesse dito que era somente os reais, aí furaria a definição. Mas como está amarrado que são os reais positivos, muita atenção nisso, tá? Então ela procede que ela é sobrejetiva, tá? Belezinha? Bom, gente, então para nós encerrarmos nossa aula aí, nossa tirar dúvidas sobre função injetora, sobrejetora e bijetora, nós vimos para a função bijetora. O que é a função bijetora? Qual é o macete, qual é o bizu para a função bijetora? Ela tem que ser o quê? Ela tem que ter a característica das duas, né? Ela tem que ser injetora e ela tem que ser sobrejetora, ou seja, injetiva ou sobrejetiva. Ela tem que ter as duas características. Professor, não entendi nada. Beleza, vamos revisar. A função injetora, ela é o quê? x1 diferente de x2, elementos diferentes, imagens diferentes, certo? Ou seja, cada elemento do conjunto B, ele tem que ser imagem exclusiva, ou seja, ele só vai levar uma flechada. Então, ó, o 1 flechou o 4, o 2 flechou o 5 e o 3 flechou o 6. O 4, 5, 6 não só foram flechados uma vez, não são imagens exclusivas, então, ok, ela é injetora ou injetiva. A definição de injetora e injetiva procede. Aí agora nós vamos para a definição de sobrejetiva ou sobrejetora. Cada elemento do contradomínio
o DNA dela, a característica dela é que a imagem é igual ao contradomínio. Quem é o contradomínio? Não é 4, 5 e 6? Quem é a imagem? Não é 4, 5, 6? Ora, não percebemos que são iguais. Então, se o domínio é igual ao contradomínio, ela é sobrejetora ou sobrejetiva, beleza? Leva somente uma flechada e o conjunto imagem é o próprio contradomínio. Beleza. E graficamente, professor, como é que funciona isso? Olha esse gráfico aqui, que ele é igual ao que nós fizemos anteriormente, né? Nós temos aqui uma reta, né, crescente, uma função afim, tá? E aqui nós temos o domínio, o contradomínio. Se eu pegar, olha lá, ó, lembra que quando eu traço retas paralelas, a x, toca o gráfico uma vez, não é isso? Toca o gráfico uma vez, ou seja, uma única flechada, beleza, injetiva. Ou eu posso pensar assim também, ó. Se eu pegar um x1, eu vou ter uma imagem exclusiva em y. Se eu pegar um x2, eu vou ter uma imagem exclusiva em y. Se eu pegar um x3, eu vou ter uma imagem exclusiva em y3. Se eu pegar o x4 aqui, eu vou ter uma imagem exclusiva em y4. Ou seja, valores diferentes para o x, né, para o domínio, imagens diferentes no contradomínio. Belezinha? Tá. E qual é a outra característica? Ó, e o quê? Que o meu domínio são os números reais, tá? E o meu contradomínio também são os números reais. Ou seja, se eu traçar as paralelas tanto para cima quanto para baixo, aqui ele vai tender ao infinito positivo, né? E aqui ele vai tender ao infinito negativo. Eu vou ter o nosso contradomínio igual ao nosso conjunto imagem. Bem tranquilo, né? Qual é a característica dela? Valores diferentes, imagens diferentes, ou seja, imagens exclusivas. Injetora. Valores diferentes, imagens diferentes, injetora, uma única flechada. Certo? Contradomínio igual ao conjunto imagem, ela vai ser sobrejetora. Se ela é sobre e ela é injetora, concluímos que ela é bijetora. Belezinha, gente? Fiquem atentos a esses detalhes, que isso aí é o que vai fazer diferença no dia a dia de vocês quando estiverem resolvendo as questões, tá? Se gostou do material, curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa aí o teu joinha e as tuas sugestões para a gente melhorar nos próximos vídeos.